Olá, amigos. Que bom que vocês estão aqui com a gente em mais um encontro com a palavra. Nós estamos na nossa quarta temporada do ano, quarta e última temporada. Hoje é o nosso sexto episódio, onde o título fala que é a motivação, qual é a motivação e preparo para a missão. Hoje eu tenho a alegria de estar com dois amigos que são apaixonados por esse ministério do estudo da palavra. O nosso líder desse guia, que é o professor Gilberto, e o coordenador desse programa aqui do Encontro com a Palavra, que é o Daniel. Sejam bem-vindos. Obrigado. Que Deus abençoe nosso bate-papo hoje. E eu convido o Daniel a fazer uma breve oração aqui conosco. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de falarmos sobre o seu amor por nós, sobre a missão, sobre aquilo que o Senhor pediu que nós fizéssemos. Abençoa-nos e abençoa-nos quem nos assiste e quem nos ouve, que o Espírito Santo esteja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que você possa estar com a sua Bíblia em mãos, no aplicativo ou física, para que a gente possa ter agora um bate-papo bem proveitoso, bem interessante, para que a gente possa levar ensinos, nós aqui e você, ensinos práticos para a nossa vida espiritual, a nossa caminhada cristã. Professor Gilberto, você quer começar dando a introdução aqui do tema e quais foram as suas principais percepções ao estudarmos esse guia, essa semana? Bom, primeiro porque nós estamos tratando de um assunto que é a nossa missão principal, certo? Que é fazer com que o amor de Deus, a misericórdia de Deus e o perdão de Deus, a graça e a verdade de um Cristo ressurreto, que já veio uma vez e que nos garantiu que virá a segunda vez, chegar até aqueles que ainda não o conhecem. Essa é a nossa missão principal. E a lição aqui no sábado à tarde do nosso guia de estudo, Paulo está ali preso e ele fica sabendo que muitos daquelas pessoas que estavam pregando o Evangelho às vezes estava agindo numa motivação que talvez não fosse a correta. Mas eles estavam lá falando do amor de Cristo, né? E essa é o verdadeiro sentimento que deve ter cada discípulo de Cristo. Paulo disse o seguinte, assim, olha, embora o fator motivacional deles não esteja ajustado, mas que bom que eles estão falando de Cristo, né? Porque no coração daquele crente convertido, que já entendeu o amor de Deus por ele vai ter prazer de ver outros cooperando na divulgação do Evangelho. O egoísmo, talvez o egocentrismo, as vantagens próprias, os reconhecimentos pessoais, eles ficam tudo em segundo plano, porque ele entendeu a grandeza dessa missão. E Paulo também diz para nós aqui no nosso guia de estudo quais são os fatores, né? Como que esse evangelho deve ser proclamado. Ele tem que ser feito com amor, né? Com liberdade, com mansidão, com brandura, né? Porque o que é mais gostoso do evangelho, assim, professores, é que eu vejo a espontaneidade de Deus, o tempo de Deus esperando cada um. Ele não força ninguém a se entregar. Até porque ele quer que todos aqueles que o aceitam conscientes da mensagem com que ele está oferecendo, né? E que se isso nasce desse jeito, a pessoa que recebe não vai ficar calada. Ela vai multiplicar esse conhecimento, porque é algo bom, é gostoso de ser vivido. A mensagem ela é pregada por seres humanos, né? O Espírito Santo faz o trabalho final de conversão. Apesar de sermos pecadores e muitas vezes termos a motivação errada, mesmo assim o Espírito Santo nos capacita e nos usa, né? Isso. Nesses casos. Muito bom. Daniel, pode ler pra gente o verso de hoje? Vamos lá. O verso é: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa passagem está em Lucas 24:44. Fala do próprio Jesus, né? Daqui a pouco a gente vai chegar no contexto desse texto. Mas eu queria
perguntar para você. Houve um momento ali onde as mulheres, algumas mulheres próximas, bem próximas de Jesus, tiveram uma notícia extraordinária e foi muito fácil duvidarem. Quem duvidou? Quem eram essas mulheres e o que foi de fato que aconteceu? Foi uma história maravilhosa, né? No terceiro dia se cumpriu a palavra de Jesus e ele ressuscitou. E as mulheres chegaram logo cedo no túmulo para ver Jesus e encontraram no túmulo vazio. E falaram assim: meu Deus, roubaram o nosso mestre. E um anjo as encontrou e falou assim: o seu Jesus vive. Vive. E Maravilha. na mesma hora elas creram, acreditaram e ficaram radiantes. E quando a gente fica radiante, a gente corre e vai contar para as pessoas que estão perto da gente, né? E elas correram e foram contar para os discípulos, para os apóstolos que estavam perto de Jesus. Falou assim: o mestre ressuscitou. E os discípulos falaram assim: como é que é? Ressuscitou. Peraí, não, acho que vocês estão delirando, né? Não, peraí, tem coisa errada nessa história. Acho que vocês não dormiram muito bem, vocês estão preocupadas. E eles não acreditaram de primeira, né? E Pedro foi um discípulo que falou assim: não, peraí, eu não tô acreditando em vocês, mas eu vou lá dar uma olhada, né? E Pedro chegou lá e viu o túmulo vazio, e ele precisou desse segundo incentivo, né? Ele não acreditou como elas acreditaram de cara, mas quando ele chegou lá e viu o túmulo vazio, ele se lembrou das palavras de Jesus e falou assim: nossa, o nosso mestre ressuscitou, né? E é interessante que a gente tem vários grupos de pessoas, né? A gente tem as mulheres que acreditaram na hora, a gente tem os discípulos que relutaram e acreditaram, e a gente tem um terceiro grupo que ele é negligenciado talvez na história, mas que são os judeus. E os judeus também viram um túmulo vazio, e eu tenho certeza absoluta que os judeus acreditaram que Jesus ressuscitou, mas eles não podiam admitir isso. O orgulho foi maior do que Exatamente. do que aceitar o maior presente que Deus poderia dar para a humanidade. Com certeza. E aí fica a pergunta, né? Como que a gente vai reagir às boas novas de Jesus e da história e de como ele ressuscitou e da missão? E outra lição que eu tiro também daqui é a importância de termos essa experiência pessoal com a graça, né? Experimentarmos individualmente a graça de Deus na nossa vida, para que a gente possa propagar esse evangelho de uma maneira com brilho nos olhos, assim como as mulheres fizeram, né? Muito bom. E também nisso que o professor Daniel falou, só corroborando com isso, Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Exatamente. A gente tem que se alegrar com essa notícia. Com certeza. Porque quando nós olhamos para o declínio dessa vida, dada a presença do pecado, só uma coisa justifica ter esperança e ter alegria no coração. É realmente você acreditar que existe um Deus que virá e colocará fim nesse sofrimento. E essa é a grande promessa, a boa nova do Evangelho. O sofrimento terá fim. Para a honra e glória de Deus, nós viveremos junto com eles felizes, né? E outra coisa assim, professor Leandro, que a gente tem que ter no coração. No céu não vai faltar casa e não vai faltar cadeira. Não precisa se preocupar com isso. Às vezes, dadas as limitações do mundo, a gente talvez fica pensando: chegou até mim, alcançou a minha família, então tá bom. O lado egoísta, eu falo. Sim. Mas não. Há moradas para todos. Se todos 7 bilhões de seres humanos que estão vivos hoje na face da Terra renderem o coração a Cristo, forem batizados e aceitarem Cristo como seu Senhor e Salvador, haverá lugares no céu. E quanto mais pessoas estiverem lá, a festa será mais bonita. É muito interessante, né? Desculpa te interromper, mas na lição da semana passada a gente falou um pouco sobre isso, né? A gente não vai escolher vizinho no céu, né? Então se prepara, porque você não sabe quem vai estar do seu lado. E tomara que estejam todos. E quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente, melhor. Exatamente. É isso, é a visão de abundância, né? Isso. Eu gosto eu tenho uma visão ali dos 144 mil, dos que, né, estarão vivos na volta de Jesus, como sendo muita gente. Porque quando nós lemos, quando na Bíblia, né, principalmente Apocalipse, entendemos alguns números, nós entendemos que se referem, por exemplo, o 12, o número 12 se refere ao povo de Deus. As 12 tribos. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, né? E os 144 mil, não sei se vocês já pararam para pensar, é 12 vezes 12 vezes raiz 1000. Quadrada, né? Vezes 1000. E o 1000, quando fala também de 1000, quer dizer que são muitos.
Então, na verdade, o povo de Deus será abundante. Amém. Louvado seja Deus por isso, né? Amém. Gilberto, eu queria que você trouxesse para nós um pouco do relato lá de Lucas 24, 36 a 49. E ao ler esse relato, para mim, ficou muito evidente a importância de um estudo contínuo e de um relacionamento contínuo com Deus. Por quê? Eu queria que você trouxesse para a gente. O que precisou Jesus fazer naquele momento, após anos de convivência, para que eles entendessem o real sentido do ministério dele? Primeiro porque eles estavam com uma percepção apenas no contexto terreno. Talvez o desejo deles enquanto cidadãos, enquanto indivíduos de uma sociedade que estava ali dominada por um poder, né, que os escravizava de certa forma e não o permitia agirem livremente enquanto nação, eles tinham desejo de serem libertos daquela condição. Então, todo o ensinamento talvez que eles estavam tendo do ponto de vista espiritual levava à vinda de um Messias que os tiraria daquela situação terrena. Mas Jesus teve que extrapolar isso. E exatamente quando ele diz o seguinte: olha, vocês vão pregar aqui em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Alguém para fazer isso, além das suas fronteiras, tem que ter o conhecimento de que aquilo engloba uma visão muito maior do que simplesmente a libertação de uma nação, de um território. Coisas criadas pelo homem, porque a terra foi dada a todos os homens, né? Então, a primeira coisa que teve que corrigir foi isso. Então Jesus teve que mostrar para eles que o Filho do Homem ele deveria vir, ele deveria morrer, né, como sacrifício perfeito pela remissão dos pecados, porque pecado não se paga. Pecado, a gente tem que ter sangue. É a única forma de pecar. E não basta ser sangue de bois e carneiros e coisas do tipo. Tem que ser sangue de uma oferta perfeita. E a única oferta perfeita, e graças a Deus que Deus proveu ela para nós na pessoa de Cristo, foi ali na cruz, na pessoa de Jesus. Uma das coisas que aconteceu ali que foi muito importante foi que Pedro, ele nos mostra que nesse nosso papel de levar a mensagem de Deus, ela não pode ser baseada em eu acho, o outro acha, em filosofias e coisas. Ela tem que estar centrada na palavra de Deus. E a palavra de Deus, seja lá pelos profetas do Antigo Testamento, toda ela direcionava para esse acontecimento da primeira vinda de Cristo, né? Davi recebeu da parte de Deus a orientação de que dele sairia um remanescente, né? E Cristo veio da linhagem de Davi. Né? E eles, então, quando Pedro foi ali, os apóstolos entenderam o papel da missão, de que se tratava de uma cosmovisão, né? De uma guerra espiritualmente falando, e já não mais de uma condição de um país submetido ao outro ou não, mas eles então passaram a entender que, a partir daquele momento, essa mensagem tinha que ser levada para todos. E Pedro fundamentou esse trabalho que eles deveriam ser feito na palavra de Deus. E ele foi lá desde os profetas do Antigo Testamento, através da linhagem de Davi, por que chegou na pessoa de Cristo e por que só ele poderia fazer tudo aquilo. Quando Pedro fundamentou a vida de Cristo, aconteceu uma coisa maravilhosa assim, né? Porque até aqueles que haviam participado ali, talvez gritado Barrabás na multidão, eles entenderam e conseguiram compreender que realmente na pessoa de Cristo se cumpriu a promessa de Deus, de que viria um Salvador. E que agora esse Salvador então iria libertá-los de uma coisa muito maior do que simplesmente ali o domínio romano, mas de libertação do pecado. Do pecado e da morte. E da morte, né? Então, quando você fundamenta a questão da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo para alguém, essa pessoa, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ela vai entender e vai se render ao chamado de Deus, né? Tanto é que um número expressivo naquele dia se entregaram e se juntaram aos convertidos, né? Exatamente. Deus ele age na hora certa e da maneira correta. E
muitas vezes de uma forma individual para cada pessoa, né? Isso é verdade. Daniel, outro relato que nosso guia nos traz, ele traz algumas lições, alguns ensinamentos para nós, né? Eles estavam ali esperando o cumprimento de uma promessa que o próprio Jesus deu, né, quando estava subindo aos céus, de que eles receberiam um batismo do Espírito Santo. E que não era para eles saírem daquele lugar até isso acontecer. E de fato isso aconteceu. Mas antes desse evento, como é que eles estavam se comportando? Eles estavam apenas parados, deitados numa rede, né? Bebendo água de coco. Eu sou lá de Salvador, né? Tirando um feriado, digamos assim. Ou eles estavam fazendo uma esperativa? Essa palavra é muito interessante, né? Eles não estavam simplesmente sentados ali dentro de uma casa, esperando que acontecesse alguma coisa que eles nem sabiam como que iria acontecer na verdade, né? Eles estavam sim numa esperativa. Eles já tinham entendido qual que era a missão deles. É claro que aquele momento era muito difícil. Eles estavam, de certa maneira, confinados em Jerusalém, porque as pessoas e os judeus que crucificaram Jesus estavam, de certa forma, oprimindo e cuidando e prestando atenção em quais seriam os próximos movimentos que eles teriam, né? Então eles estavam naquela situação, mas ao mesmo tempo, como diz o relato de Lucas em Atos, eles estavam todos perseverando unanimemente em oração e súplicas, junto com as mulheres, aquelas mesmas que acreditaram logo de cara, né? E Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos, os irmãos de Jesus. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, já estava se tornando um líder entre eles, né? Ora, sim, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Olha a igreja primitiva ali já formada, esperando que acontecesse o derramamento do Espírito Santo para que eles tivessem o direcionamento completo, né? Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então eles entenderam o que aconteceu, eles estavam naquela situação em oração, em esperativa, em súplicas, aguardando o derramamento do Espírito Santo para que eles tivessem realmente o direcionamento de como seria a missão a partir daquele momento. Mas eles não estavam parados, eles estavam em comunhão com Jesus e com Deus. E estruturando todas E também as já coisas. tinha acontecido alguma coisa entre eles, porque eles entenderam a missão, e o próprio Jesus havia dito para eles, né, que a seara seria grande, mas os ceifeiros seriam poucos. E eles não poderiam abrir mão de nenhum dos que estavam ali junto com eles. E eles haviam tido uma baixa, né, no grupo deles. Ah, sim, claro. Na pessoa de Judas, né? E você vê que, por mais que ainda não haviam recebido o Espírito Santo, mas no coração deles já estava o sentido da missão que deveria ser feita, durante esses dias eles estavam preocupados em repor esse capital humano, vamos chamar assim, para poder estar com o time completo. A hora que o Espírito Santo então chegasse, aí as equipes estivessem formadas, né? Eu acredito que alguém pensou ali em geopolítica, talvez essa palavra não existisse nos dias mesmo, mas tinham pensado talvez por onde eles iriam começar, sim, se iriam atuar em grupos, ou se iria de forma espalhadas, ou talvez relembrando da forma com que Jesus mandou eles pela primeira vez de dois em dois. Eles estavam ali traçando estratégia, né? Porque, é verdade, é uma guerra. Nós não podemos, tirar isso de mente. O inimigo está fazendo todos os esforços para impedir com que isso aconteça. E nós temos que, né, buscar sabedoria em Deus. Uma das coisas, né, que até a lição nos trouxe, o guia aqui nos trouxe, é que talvez essa oração deles, os registros bíblicos não falam sobre o que eles oravam, mas provavelmente era pedindo o quê? Força, sabedoria, inteligência da parte de Deus para fazer com que as estratégias fossem bem elaboradas e o plano realmente tivesse sucesso e eles pudessem cumprir essa missão que eles receberam da mão de Cristo, né? Muito bem. Essa ação, né, essa esperativa, ela é fundamental em tudo na vida, principalmente na nossa caminhada cristã. Estarmos sempre vigilantes, sempre buscando estruturar a nossa comunidade, sempre pensando em como alcançar mais pessoas, né, para trazer essas boas novas, levar essas boas novas e salvar vidas. E o resultado disso, né, professor Gilberto?
houve então esse batismo do Espírito Santo, o momento ali do Pentecostes, né? E duas perguntas eu faço para você. Primeiro, o que é que dom principal ali foi manifestado que o Espírito Santo deu para aquelas pessoas? E segundo, qual foi a mensagem que através dessa capacitação que o Espírito Santo trouxe, né, que foram as línguas, que mensagem principal as pessoas que estavam ali ouviram e com isso se converteram? Bom, em primeiro lugar ali o dom que foi dado para eles, e aqui a gente quer até manifestar a nossa crença adventista com relação aos dons, né? Primeiro porque existem talentos e dons. Talentos é algo que, por exemplo, alguém que tem uma habilidade de jogar um determinado esporte, né? Temos aí tantos craques do futebol, no nosso futebol, né? Os nossos irmãos argentinos aqui também, tem tantos craques, Maradona, Messi, aqui a gente tem Pelé, Zico e tantos outros aí. Eles nasceram com esse talento. Eles têm um diferencial em relação às outras pessoas, né? As habilidades, o raciocínio rápido, o físico ajuda, a velocidade, né? Tudo isso faz com que eles sejam pessoas diferentes. Mas isso é um talento. Agora o dom, a palavra de Deus deixa claro que é algo doado por Deus e com um propósito, né? Então, quando a gente fala aqui que eles receberam os dons de línguas, Deus os capacitou a falar em línguas inteligíveis. As pessoas que os ouviam usavam aqueles idiomas. Tinha um propósito, fazer com que as pessoas aprendessem do amor de Deus, do perdão de Deus, né? Que eles deveriam se render a Cristo. E para fazer isso, como que eles conseguiam? Eles estavam falando numa região que reuniam pessoas de todo o mundo até então habitado. E pessoas com vários idiomas, né? E como seria demorado o processo, se de repente alguém tivesse que primeiro fazer uma tradução de todo aquele sermão e tudo mais. Não, o Espírito Santo os capacitou a falar em línguas inteligíveis com aquelas pessoas, né? É como se chegasse aqui para a gente uma pessoa lá do mundo árabe, pregando um evangelho para nós, um sermão na nossa igreja, e a gente o entendesse ele falando em português, né? Foi isso que aconteceu. E as pessoas até se maravilhavam, porque eles olhavam para aqueles homens com aparências de pessoas iletradas, né? Rústicas, né? Porque muitos eram pescadores, faziam atividades, né, primárias, assim, mais pesadas, e eles olhavam para os outros, mas como é que eles estão falando no nosso próprio idioma, né? E aí eles chegaram à conclusão, eles devem estar até embriagados, de repente, né? Mas aí Pedro falou, hoje, sendo a 3ª hora do dia, eles não teriam tempo ainda sequer de ficar embriagados. Obrigado. Mas eles, manhã, né? aqui tá 9 da manhã, se não me engano, né? 3ª hora, né? É verdade. Então ele falou assim, olha, aqui eles estão sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, com o objetivo de falar do Cristo ressurreto, de um Cristo que veio para perdoar o meu e o seu pecado, né? Uma outra coisa assim que eu achei bonito do nosso guia de estudo foi a preocupação que o autor teve de nos lembrar de que não há pessoa ímpia que não mereça ouvir do Evangelho, certo? Porque aqueles próprios que haviam crucificados a Cristo, Pedro não negou para eles o direito de eles entenderem que aqueles que eles haviam crucificado era o Cristo. E ainda disse para eles o seguinte, olha, vocês fizeram parte disso, de forma direta, também não escondeu ali, falou com amor a respeito da falha, mas falou com amor. E disse para eles, numa pergunta que eles fizeram, então, para os discípulos, o que nós faremos então se a gente já o matou, né? Já, infelizmente erramos? Quer dizer que para nós não temos mais solução? Pedro falou, pelo contrário, eu estou convidando a todos vocês que vocês se arrependam e que se voltem o coração para Cristo, porque a salvação é para todos, inclusive para aqueles que o crucificaram. Por favor. É muito interessante que o timing, o tempo de Deus é muito perfeito, né? Os judeus já estavam se espalhando ali pela Ásia Menor ali, e já haviam gerações que já não falavam hebraico, já não falavam aramaico, que já nasceram em outros locais, que não Jerusalém, aquela região de Israel, né? E às vezes eles se reuniam em Jerusalém na ocasião de festas, de Páscoas e de tudo, e é interessante que o Espírito Santo derramou bem naquele momento, e os judeus que não falavam a língua própria começaram a ouvir na sua própria língua e falavam assim, peraí, o que está acontecendo? E deve ter sido uma coisa fantástica, falar assim, aquelas pessoas falando a nossa língua. É verdade. E Deus fez também eles perceberem que
era algo sobrenatural, Com não certeza. somente pelo fato de eles estarem ouvindo a própria língua, mas eles ouviram o barulho do Espírito Santo E as de línguas vento, de né? fogo, Um barulho né? forte, né? Exatamente. E que chamou a atenção deles para eles irem para aquele lugar, né? Verdade. E é interessante também a localização geográfica, né? Era um centro, também era a região onde fica Israel, ela meio que fica ligando ali 3 continentes, né? Sim. Você tem uma rota comercial ali muito forte. Então, até a localização que Deus escolheu para o povo, para que se cumprisse a profecia dada a Abraão, Desde Abraão. de que todas as nações seriam abençoadas, também está na sua localização geográfica. Né? Verdade. Porque o nosso Deus é Deus de todos. Exatamente. Né? De todos. É um pai de todos. Né? Isso mesmo. E após isso, Daniel, lá ainda em Atos 2, né? Que todo esse relato aí do Pentecostes aconteceu é relatado no capítulo 2 de Atos. Nós temos uma imagem de como era a igreja primitiva, de como ela se comportava e as suas principais características. Eu queria que você falasse um pouco para nós aqui, suas percepções, o que mais lhe chama atenção nessa descrição. Tem um ponto muito interessante da igreja primitiva que chama atenção e que às vezes a gente para pensar em casa ou de vez em quando a gente está no carro. Talvez que a nossa igreja devesse se aproximar muito mais da igreja primitiva do que algumas coisas que acontecem hoje em dia, né? Porque a igreja primitiva era aquela igreja simplesmente fantástica, né? Porque ela tinha relacionamento entre as pessoas, relacionamento com Deus, tinha um relacionamento vertical, tinha um relacionamento horizontal. A igreja primitiva ensinava, a igreja primitiva tinha comunhão entre as pessoas, comunhão com Deus, como eu falei, a igreja primitiva discipulava, a igreja primitiva tinha o contato pessoal com as pessoas, a igreja primitiva tinha a preocupação com as pessoas. A igreja primitiva dividia os recursos entre eles. A igreja primitiva se preocupava com não deixar a outra pessoa passar necessidades, se preocupava com o bem-estar da outra pessoa. Isso é uma característica muito interessante da missão. Não adianta simplesmente a gente chegar para outra pessoa e falar assim, olha, se prepara que Jesus está voltando. E a pessoa vai virar para você, como aconteceu numa vez que a gente foi fazer um trabalho missionário numa comunidade, e a pessoa virou e falou assim, mas hoje eu estou precisando de outra coisa, hoje eu preciso comer, hoje eu preciso de um tratamento dentário, hoje eu preciso de bens pessoais e de itens de necessidade básica. E você está aqui falando de Jesus, mas eu preciso que você me faça outra coisa. E a gente tomou um choque quando isso aconteceu. E a gente parou e pensou, peraí, né? Essas pessoas estão precisando também de outras coisas, essas pessoas estão precisando de gente, estão precisando de cuidados. E a gente mostra Deus através dessa maneira. E a igreja primitiva se preocupava com aquelas pessoas que estavam entre eles, apesar de terem alguns defeitos, e que depois a igreja primitiva foi se desenvolvendo e chegando nos gentios, em outros povos, mas ela tinha aquela essência que tinha em Jesus, que era cuidar das pessoas, que era amar, que era levar a mensagem do evangelho através do contato pessoal. Acho que fica muito claro assim, professor, nos milagres que Cristo fez, né? Por exemplo, tem ali o ceguinho gritando lá, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, né? Eu não vi nenhum milagre de Jesus que alguém tenha pedido para ele para atender uma necessidade física, né? Que ele tinha ali, alguma enfermidade, alguma coisa. E Jesus falou assim para ele, faz o seguinte, me segue aí durante 90 dias, se você passar no período de experiência, então eu vou curar você. Né? Não tem nenhum assim. O que Jesus fazia em primeiro plano? Curava. E como consequência, aquela pessoa com que ele curou começava a fazer o quê? Seguir. Teve alguns que ele teve que dizer o seguinte, assim, não, fica aí onde você está, porque é preciso que você permaneça aí para falar disso para as outras pessoas da sua comunidade, né? Sim. Mostrando que alguns entre nós haveremos talvez de cruzar as fronteiras do nosso país para falar do Evangelho de Cristo, mas haverá entre nós também pessoas cujo nosso público, que nós temos a responsabilidade de falar do amor de Jesus, esteja próximo de nós, dentro da família, do grupo de amigos, né? E assim mesmo. Deus, em momento nenhum, pede impecabilidade. O mesmo Pedro que pregou aqui para conversão de 3.000 pessoas, um dia, na caminhada cristã dele, sentiu dificuldade para aceitar que ele deveria pregar para Cornélio. Um gentio que não era judeu. Não é? Então, assim,
essa caminhada ela vai crescendo. À medida que nós vamos ter essa visão assertiva do amor de Deus, vai aprendendo a conviver. E a lição falou aqui de uma forma muito bonita. Muitos ouvirão o conhecimento, mas eles aprenderão a colocar em prática a partir do meu estilo de vida. Do meu exemplo. Do meu exemplo. O evangelho vai se materializar na vida dele através da minha vivência desse amor com Deus. E Jesus foi muito claro que nós devemos, quando nós fazemos o bem, atendemos essas necessidades, visitamos os presos, os doentes, os encarcerados, etc. Atendemos às necessidades das pessoas, levando amor, levando recursos. Nós estamos fazendo a Ele, ao próprio Cristo. E são pessoas pecadoras, assim como eu sou também, né? Merecem a graça, assim como eu também mereço, porque Jesus deseja isso, Jesus morreu por todos, né? É verdade. Estamos caminhando para o fim do nosso bate-papo. Professor Gilberto, no início da nossa conversa, você colocou muito bem, né, que algumas pessoas ali no início da igreja primitiva estavam pregando ou liderando, né, a pregação do evangelho com motivações nem sempre corretas, né, muitas vezes egoístas. Como é que a gente pode evitar que incorramos no mesmo erro? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a missão dada por Deus, ela é de Deus. A missão pertence. O amor de Deus pelas pessoas é que o motivou, né, a criar esse plano maravilhoso. Segundo, eu tenho que entender que apesar de ter sido escolhido como instrumento para fazer isso, eu por mim mesmo não vou conseguir realizar essa missão. Eu tenho que ter dependência de Deus para me ajudar nesse processo. Sabedor disso, se eu tenho dependência de Deus, e a primeira coisa que me faz ser dependente de Deus é porque Deus é amor. Eu tenho amor se permitir que o amor de Deus seja colocado em mim. Eu sou apenas recipiente, né? Sabedor disso, eu vou ter que ter humildade. Eu vou ter que ter gratidão por ter sido escolhido por Deus para cumprir esse papel tão importante, né? Eu fico imaginando assim, como que vai ser o encontro das pessoas lá no céu, quando aquele que levou a mensagem se encontrar com aquele que a recebeu. Que abraço grato vai ocorrer ali. Né? Lágrimas de felicidade. Né? Apocalipse que nós não vamos chorar mais, mas eu acredito que chorar de alegria a gente vai. Né? Tamanha emoção que nós vamos sentir lá. Sim. Então eu acredito que vai ser assim. Então, o primeiro passo, o fator motivacional, tem que ser a gratidão. A gratidão a quem? A Deus, por Ele ser um Deus misericordioso, perdoador, que não fez acepção de pessoas, entre elas eu, um pecador, talvez o maior de todos, né? E eu tenho que entender isso, e que por mim eu não chegaria lá, mas que com a ajuda dele eu vou conseguir cumprir essa missão. É por pessoas imperfeitas como eu que Deus conta para que esse plano maravilhoso aconteça. Muito bem. Daniel, nesse contexto todo, nós, complementando o que o professor Gilberto colocou, eu imagino que uma das coisas que nos motiva a pregar esse evangelho com o coração grato e humilde e da forma correta é enxergando o amor de Deus na minha vida e reconhecendo que eu sou totalmente dependente dele, sou pecador e na verdade eu merecia a morte eterna e não a vida eterna. Você poderia trazer para nós, para os nossos amigos, um exemplo de como você já viu Deus agir na sua vida? O amor de Deus se manifestando na sua vida? Claro, eu, assim como o Gilberto falou, né, tenho inúmeros e incontáveis defeitos e problemas, e se eu olhar para os apóstolos eu vou achar que eu sou Pedro, impulsivo, nervoso, e também vou achar que eu sou como Tomé, que só acredito vendo, né? E tocando. Exatamente. E Deus me deu um exemplo muito claro na minha vida sobre isso quando meu pai ficou doente. Eu já contei para vocês essa história. A gente pedia para que ele fosse curado.
Mas o plano de Deus não era esse. E eu pedi um sinal para Deus de que Ele estava atuando em toda essa situação, porque foi uma situação muito complexa na minha vida e na vida de quem passou por isso. E Deus me deu uma resposta clara, assim como deu para Tomé. E eu não conto essa história porque é uma experiência pessoal, mas Deus agiu na minha vida e Ele age na sua vida, e Ele age na nossa vida, e Ele dá respostas concretas para aquelas pessoas que precisam. E Deus entende os nossos defeitos. E Ele entendeu que eu precisava de uma resposta muito clara, e Ele me deu essa resposta clara, e eu ainda duvidei da resposta, e Ele me deu a segunda resposta. Falando assim, olha aqui, eu tô falando, acredite nisso. E Deus faz isso com você, e Deus faz isso com todos. E Deus capacita cada um para a missão, para levar a história de Deus, para levar a história do Evangelho, para levar a história do amor e da salvação a todos. Amém. Deus seja louvado. Bom, com isso nós estamos encerrando nossa conversa de hoje. Eu convido você que nos assistiu, que nos acompanhou até aqui, a viver essa alegria, essa experiência de caminhar ao lado de Cristo, de confiar nele, confiar que Ele está no controle de todas as coisas e viver esse evangelho na prática, olhando para o seu vizinho, para as pessoas ao seu redor que estejam precisando de alimento, de uma palavra de conforto, um abraço, uma visita, e coloque em prática. Você verá como Deus tornará sua vida com mais sentido, e muitas vezes problemas que você estava focando energia, Ele estará nos bastidores resolvendo esse problema para você, ou quando você voltar a pensar nele, a sua visão será muito mais clara e você verá que o problema nem é tão grande assim. Mas, acima de tudo, você saberá que Deus está ao seu lado, guiando você. Amém. E caso você esteja com um desejo de conhecer mais sobre a palavra de Deus, ou esteja precisando apenas de uma oração, escreva nos comentários, entre em contato conosco, com a nossa comunidade aqui de Moema, através das nossas mídias sociais. Nós teremos uma alegria muito grande em conhecer você e entrar em contato com você. Que Deus abençoe a você, a sua família, a todos nós aqui. Amém. E nos encontramos no próximo episódio do Encontro com a Palavra. Vamos fazer uma oração? Sim. Senhor Deus, grato te somos por essa bênção de termos a palavra viva à nossa disposição, onde o Senhor revela o seu amor, revela o seu plano, um plano de vida eterna, um plano de perdão, um plano de recomeços, um plano onde o Senhor, Criador de todas as coisas, deixa à nossa disposição o Espírito Santo com um poder infinito para cumprir o teu propósito na minha vida e na vida das pessoas. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que a gente tenha cada vez mais um olhar, uma visão espiritual de que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, de que o Espírito Santo está nos capacitando. Perdoa nossos pecados, dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém.